Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor Deus de todos os exércitos dos céus. Louvado seja o Deus cuja santidade é proclamada por todo o universo desde toda a eternidade. Tu, Senhor, que estás entronizado nas maiores alturas entre os querubins. Tu que és excelso. Tu que reinas sobre todos os principados e potestades. Recebe a nossa adoração, Senhor. Purifica os nossos corações e as nossas mentes com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que o nosso louvor dirigido diante do Teu trono seja agradável a Ti, ó Pai. Recebe purificado e justificado pelo sangue precioso de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja nesse momento a abrir a Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 21. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, onde está escrito: houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram os filhos de Israel, dos filhos de Israel, mas dos restos dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei Davi: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai e Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes e Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável com a terra. Amém. Os irmãos podem sentar. Uma das coisas que Deus falou para o povo de Israel
quando entrassem na terra prometida, é que não fizessem aliança com as nações daquele lado do Jordão. E logo no início da entrada desse povo na terra de Canaã, as nações ali estavam apavoradas, porque viram tudo que Deus vinha fazendo às nações que se opunham a Israel. Então os reis dali se juntaram e disseram: vamos nos unir, porque naquela época o que vigorava não era o monoteísmo, nem o politeísmo, mas era o enoísmo, a crença de que o povo que tinha o Deus mais forte, esse vencia na peleja. Então eles resolveram: o povo de Israel tem um Deus muito forte, mas se nós nos unirmos, os nossos deuses todos juntos vão vencer o Deus de Israel. Mas os gibeonitas disseram: não, nós preferimos contar com o nosso jeitinho, com a nossa maracutaia, com a nossa estratagema. Então não vamos nos unir a vocês. Nós temos o outro modo para vencer. Vamos vencer pelo engano. Vamos vencer pela aparência. E então eles se prepararam e se fantasiaram. E se apresentaram para os líderes de Israel. E disseram para eles que eles vinham de uma terra muito distante. E por isso eles tinham pego odres velhos de vinhos, sandálias rotas, roupas rasgadas. E chegaram lá todos empoeirados. E os líderes de Israel disseram: não, vocês são daqui. Josué disse: vocês são daqui. Eles disseram: não, olha para a nossa roupa, como está empoeirada. Olha para os nossos odres de vinho, eram novos quando tomamos. Olha as nossas sandálias. Então a liderança fixou os olhos naquilo que via, achando que aquilo era suficiente para que eles fizessem exatamente o que Deus disse para não fazer. E assim eles acabaram fazendo aliança com os gibeonitas. Depois de 3 dias descobriram que tinham sido enganados, mas eles tinham feito aliança. Então botaram os gibeonitas para serem rachadores de lenha e carregadores de água para Israel, mas os gibeonitas ficaram agarrados em Israel como uma 13ª tribo, e eles nunca puderam fazer nada contra. Nos dias de Saul, Saul se levantou contra esse povo e quis acabar com os gibeonitas. Logicamente que ele não conseguiu, porque dificilmente alguém consegue destruir assim uma semente ruim. E foi guerra após guerra. Saul morreu na guerra com Jonatas, e Davi assume o lugar. Depois de muitas pelejas e de muitas andanças, Davi é entronizado rei sobre Israel. E vai acontecer algo tremendo. No primeiro ano, o povo de Israel planta, e tudo produz como uma maravilha. Na hora da ceifa, tudo secou. Ninguém entendeu por quê. No segundo ano, plantaram, tudo produziu uma maravilha. Na hora da colheita, tudo secou. Segundo ano consecutivo. No terceiro ano, novamente plantaram. A produção foi maravilhosa. Na hora da colheita, tudo secou. E Davi, então, voltou-se para Deus para perguntar por que aquilo estava acontecendo. Que coisa boa. Quando um cabeça da nação tem coragem de se voltar para Deus, para perguntar o que está acontecendo, que na nação dele as coisas não estão indo bem. Está dando tudo errado.
É bom porque Davi tinha Deus a quem ele servia. Por isso a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas quando o chefe da nação não tem Deus, ele não tem para quem perguntar. E talvez pergunte para os ídolos, talvez pergunte para demônios, mas nunca se volta para Deus. E então vai continuar no engano. E quando Davi pergunta a Deus o que está acontecendo, Deus diz: a culpa de sangue sobre Israel, porque Saul matou os gibeonitas. Saul não podia ter matado os gibeonitas porque havia um juramento. Então Davi vai aos gibeonitas e pergunta para eles: de que forma eu posso pagar a vocês? De que forma a nossa nação pode pagar a vocês? Para que vocês perdoem o pecado de Israel? E os gibeonitas começaram com aquela conversa de quem quer alguma coisa em troca. Davi disse: eu quero saber. E aí eles disseram: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos resistir em nenhum limite em Israel, que disse aos filhos: se nos deem 7 príncipes, 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Preste atenção com quem é que Israel fez aliança. Com alguém que enforcava pessoas para o Deus deles. Davi disse: então eu dou. Porque seria melhor entregar 7 homens do que a nação toda vir a perecer. E Davi agora vai ter que tomar 7 homens da família de Saul, descendentes. Ele foi na casa de Merabe e pegou os 5 filhos homens de Merabe. Merabe era filha de Saul. E ele foi à casa de Rispa, concubina de Saul, filha de Aiá, e tomou os 2 filhos de Rispa, que eram filhos de Saul. Pegou esses 7 homens e os entregou aos gibeonitas. E os gibeonitas os guardaram. E quando foi na hora certa, na hora da ceifa, os gibeonitas os enforcaram. A Bíblia diz que caíram os 7 juntos, nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Falando assim, as coisas parecem tão tristes. Há alguns minutos passados, nós estávamos aqui orando pela filha de uma irmã nossa que está doente. Essa irmã está sofrendo. Há 3 meses enterrei minha filha. Mas você ficar pensando numa mãe da qual é tomado os seus 5 filhos para serem enforcados, e da outra, da qual lhe tomaram os 2 filhos para serem enforcados, sem que eles estivessem doentes, sem que eles tivessem feito por si alguma coisa para receberem tal sentença, exatamente no vigor da juventude. Você pode imaginar a angústia dessas mães, você pode imaginar a angústia e o sofrimento desses rapazes, porque nós não sabemos o que se passou com eles enquanto esperavam a hora de serem enforcados. E no dia que esses 7 rapazes, em campo aberto, caíram enforcados, Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul,
tomou panos de sacos e botou em cima das pedras e ficou ali. A Bíblia não diz que Merabe fez alguma coisa. Então vamos fixar a nossa atenção sobre Rispa, a mãe dos 2 príncipes. A Bíblia diz que aquela mulher, ela ficava de dia enxotando as aves do céu, para que não picassem os corpos dos filhos dela. E à noite, ela expulsava os animais do campo. Se você olhar esse quadro tétrico, é possível imaginar que as pessoas que passavam e olhavam para o campo dos enforcados ficavam impressionados com a dor, com o clamor, com o choro, com o sofrimento daquela mãe, que já não tendo nada mais a fazer pelos filhos, pelo menos não permitia que animais do campo os tocassem de dia, nem aves do céu à noite. Não se sabe quanto tempo isso aconteceu. O fato é que essa mulher ficou numa vigília deprimente, numa dor, correndo atrás de animais, enxotando as aves, que seguramente queriam encostar, porque as aves de dia vêm e bicam, mas à noite talvez fosse pior, porque os animais do campo chegavam, e essa mulher ficou ali naquela vigília dolorosa, no campo dos enforcados. Alguém de longe passou e olhava. E mais um, e mais outros, e dezenas de pessoas vinham olhar. E você pode perguntar por que essa mulher não tirou os corpos para enterrar, porque só quem podia dar o enterro ao corpo dos enforcados era aquele que era responsável pelo enforcamento. E o responsável pelo enforcamento era Davi. Então só Davi, o rei, poderia tomar os corpos para mandar enterrar. Então Rispa ficou ali. Não se sabe até quando aquela mulher queria ficar. Mas a notícia chegou aos ouvidos de Davi. Sabe? Rei, Rispa, a filha de Aiá, concubina de Saul, está lá no campo dos enforcados. Ela estendeu o saco sobre a penha, e ela fica lá de dia e de noite. De dia, ela enxota as aves do céu para que não se aproximem. E à noite, os animais do campo. Ela não dorme, ela não come, ela não para, ela está numa vigília contínua. E a vigília dela tem sido um clamor que se espalha pela nação. O rei, quando viu que não podia calar a boca do povo, porque o clamor de Rispa era mais forte, ele começou pelo princípio. Mandou buscar os corpos de Saul e de Jonatas, que ele nunca tinha mandado buscar, apesar de Jonatas ser seu querido amigo. E deu sepultura digna para o primeiro rei de Israel e para o primeiro príncipe herdeiro. E aproveitou, tirou o corpo dos enforcados e deu sepultura digna para todos. Mas, por que nós estamos... O que nós temos para aprender com isso? Creio que Rispa é uma figura
que precisa ser lembrada ainda nos dias de hoje. Rispa não queria que seus filhos, o corpo de seus filhos, fossem furados pelas garras, pelo bico de animais. Por quê? Porque no momento em que houvesse uma marca, uma ave de rapina se aproximasse daquele corpo e furasse com as garras e com o bico, aqueles corpos estariam marcados, dilacerados, e pelo cheiro atrairiam animais do campo que viriam para devorar. Então essa mulher ficou de vigília. Por isso, os corpos dele estavam intactos para serem enterrados. Hoje nós temos famílias. Hoje que nós temos filhos. Será que nós temos tido o mesmo cuidado com os nossos filhos? Para que eles não sejam furados pelas aves de rapina. Quantas vezes os nossos filhos dentro de casa já estão marcados pela ave de rapina? Quantos dos nossos filhos já estão com as marcas na mente? Marcas da perversão sexual. Porque tudo que chega à nossa mente passou pelos órgãos dos sentidos. Os nossos jovens já viram a perversão sexual na televisão, em toda a mídia. Os nossos jovens já ouviram da perversão sexual, das drogas, dos conchavos do mundo, já estão marcados, as marcas vão ficando. As tatuagens do corpo representam as marcas que já estão na alma. Como podemos garantir a pureza dos nossos filhos? Cadê o teor da nossa vigilância? No Rio Amazonas tem um peixe chamado por aqui, peixe elétrico. Ele vai na frente e ele dá uma descarga elétrica. E o animal que estava ali fica enrijecido. Aí vem o candiru e ele atravessa de um lado para o outro aquele animal. Muito rápido. E o sangue jorra. E pelo cheiro do sangue vem as piranhas e um cardume de piranha estraçalha e leva toda a carne. Começou com o peixe elétrico, continuou com o candiru e se completou com a piranha. Quando nós pensamos que os nossos filhos podem estar sendo marcados, a marca da imoralidade sexual já chegou, a marca da desonra já chegou, a marca da mentira, do engano já chegou, mas principalmente a marca presente na conduta, porque eles estão afastados de Deus. Uma vez que eles estão marcados, é muito fácil vir o animal do campo para completar o trabalho. Quantos dos nossos jovens já estão marcados, perderam a virgindade? Quantas das nossas meninas já tomam anticoncepcional? Quantos dos nossos rapazes tão cedo já sabem tudo que o mundo quer que eles saibam a respeito da sexualidade desenfreada? Será que nós estamos atentos? Porque uma vez que eles foram marcados, a sua mente está marcada. E qual é o nosso papel como pais? Será que nós estamos olhando para o que vem depois?
Nós que damos aconselhamento para jovens, recebemos tantos jovens chorando, dizendo do que aconteceu com eles. A última coisa que eles querem é que os pais saibam. Porque os pais são santos. Os pais estão na igreja. Os pais oram por eles. Mas os pais não vigiam. Os pais não estão na vigilância com os filhos. Quando você olha para o seu filho, é preciso que você olhe quem anda com o seu filho. Como são os amigos dos seus filhos? Quando Josué entrou na terra prometida, depois que ele acabou de distribuir a terra, ele chamou os velhos, os idosos, e disse: vocês têm que escolher em que Deus, qual é o Deus que vocês querem servir. Escolham hoje o Deus a quem vocês querem servir. Qual é o Deus que vocês vão servir? E eles começaram a pensar no que Deus tinha feito por eles. E pensando no que Deus fez, eles lembraram das maravilhas que Deus havia feito por Israel. Como Deus abriu o Rio Jordão para eles passarem. Eles lembraram do maná que descia do céu. Eles lembraram das muralhas de Jericó que caíram diante deles. Eles lembraram das maravilhas que Deus havia feito, o Deus de Israel, e eles jubilaram. Eles tinham na mente uma imagem viva da graça, do poder, da misericórdia de Deus para Israel. Mas esse povo não transmitiu isso para os seus filhos. Porque esses seus filhos, que já não tiveram a imagem plantada, não foi criado na mente deles uma imagem viva do que Deus tinha feito, e eles já não podiam lembrar. Por quê? Porque eles não viram nada disso acontecer. Então, eles não puderam passar. Mas eles ainda contavam tudo como uma história. E seus filhos ouviram essa história. Mas acontece que está escrito em Juízes no capítulo 2. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Olha, no versículo 10, aqui está escrito algo tremendo. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balins. Aquela geração que tinha visto tudo, tinha uma imagem da misericórdia de Deus. Eles conseguiram contar ainda a história para os seus filhos, e seus filhos ouviram uma história fantasiosa. Mas depois, eles casaram com o povo daquela terra. E seus filhos já nasceram e cresceram sem conhecer ao Senhor. E por isso a ira de Deus vem sobre eles. O grande problema nosso, hoje, é sermos filhos de Deus e não nos empenharmos
de como nós estamos transmitindo para os nossos filhos a verdade eterna da palavra de Deus. Talvez não estejamos vigiando. Ou será que nós vamos deixar para vigiar o cadáver? Será que nós vamos lutar só pelo que sobrou? Se nossos filhos tão jovens estão marcados pelo uso de droga, deixou uma marca na alma. Pelo insucesso, deixou uma marca na alma. Pela impureza, deixou uma marca na alma. Quando os seus filhos começam a dizer que são heróis, cuidado. Cuidado. Porque eles estão gritando que alguma coisa não vai bem. Porque quem é herói não precisa anunciar. Quem sabe não estão marcados pela ave de rapina, que chega lá com as suas garras e deixa a marca. Só falta um passo para que fiquem completamente desfeitos. Os animais do campo vêm na direção do que a ave de rapina já fez. Existe todo um contexto do mundo espiritual. O mundo espiritual é muito mais populoso do que o mundo material. E quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra os principados nem as potestades, nem contra os dominadores do mundo tenebroso, nem contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Está certo isso? Não. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Em outras palavras, a nossa luta não é contra aquilo que vemos, porque aquilo que vemos nos engana. Mas é contra exatamente a população que nós não vemos, principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se nós estamos rodeados de seres espirituais do mal, na minha casa eles não entram. Na minha igreja eles não vêm. Nunca se esqueça que Satanás foi diante do trono de Deus. Ele pode me fazer mal se você deixar. Satanás não tem nenhuma autoridade sobre você, a não ser que você queira. Como você, sabendo que nós estamos, a Bíblia diz, sabemos que somos de Deus, mas este mundo inteirinho jaz no maligno. Então, se nós estamos de passagem no mundo que jaz no maligno, nós precisamos estar atentos e armados o tempo todo contra as forças espirituais do mal. E contra as forças espirituais do mal só tem o sangue de Jesus e a palavra de Deus. De que forma você tem agido na sua casa? O quanto você tem ministrado essa palavra dentro da sua casa? Pode ser que seus filhos já estejam marcados pela ave de rapina, mas ainda há tempo de impedir que os animais do campo venham para destruir totalmente. Palavra de Deus. Quando Deus diz, estas palavras que hoje eu te ordeno, estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Aonde? Sentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Eu pergunto para você, meu irmão que me ouve, quanto tempo você tem falado esta palavra dentro de casa? Quanto tempo? Eu cheguei numa favela em 1990, a mais violenta do Rio. Ninguém subia lá, nem polícia. E a única coisa que eu fiz foi começar a recitar a palavra de Deus. Eu subia por Laranjeiras até o topo do Morro Dona Marta e descia com a Bíblia na mão
o que estava memorizado, eu memorizava. Me chamavam de macumbeira evangélica. Não tem problema. Eu tinha certeza que não estava fazendo mal para eles. E eu proclamava só a palavra de Deus. Só versículo bíblico, nada mais. Eu memorizava num dia para soltar no outro, em voz alta. O povo no início me olhava. Depois, eles seguiam atrás para ouvir melhor. E depois eu tinha uma procissão atrás de mim. E depois eu peguei um vidro de óleo e ia jogando. É macumbeira evangélica, amém. E fui. Em 1990. Só palavra de Deus. Naquela favela, havia a maior concentração de centros de macumba do Rio de Janeiro. Eu estou falando do Morro de Dona Marta, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Não tenho medo de falar. 12 anos depois, acabou o último centro de macumba. Só a palavra de Deus. Eu não entrava na casa de ninguém para ministrar a palavra. Eu só gritava a palavra em todos os buraquinhos que tinha. 2004, o Morro Dona Marta foi retirado da lista de favelas violentas. 2008, o morro recebeu o título de modelo para todas as favelas. Foi instalada lá a primeira UPP. Sem um tiro, sem uma prisão, sem uma gota de sangue. Palavra de Deus. Cadê os centros de macumba? Não resistiram. A Bíblia diz que quando você entra com a luz, as trevas desaparecem. Você não sabe o que está acontecendo na alma dos seus filhos. Você não sabe o que eles ouvem, você não sabe o que eles veem. Me perdoem dizer isso, eu não estou dizendo que nós somos pessoas idiotas. Eu estou simplesmente dizendo que coração dos filhos é terra onde você não anda. E quantas vezes você escondeu coisas dos seus pais para que eles não sofressem? Quantas vezes você andou em perigos para que seus pais não soubessem, para que eles não sofressem? Ou você acha que seus filhos não fazem o mesmo? Seus filhos podem estar correndo perigo, porque eles não abrem o coração para dizer o que possa lhe levar a sofrer. De que forma você vai trabalhar? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Comece a tomar esta palavra que é viva e é eficaz. A palavra de Deus trabalha sozinha. Você pega essa palavra e deixa a Bíblia lá na sua mesa de cabeceira. Isso é um livro como qualquer outro. É um livro como qualquer outro. Já vi gente bater com a Bíblia na cabeça de outra pessoa. Devia chamar a polícia. Mas quando você pega essa palavra aqui, e essa palavra vem do seu coração pela sua boca, ela vai atingir o adversário onde quer que ele esteja, porque ela é viva e ela é eficaz. E quando você abre esta palavra no quarto do seu filho ou da sua filha, fica lá na porta e diz: os céus proclamam a glória de Deus. Mamãe, para quem a gente está falando? Deixa. Você sabe para quem você está falando. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. E você começa a recitar a palavra de Deus para o guarda-roupa do seu filho, para a cama do seu filho, para a televisão, para o computador, para tudo ali. Se você fosse o diabo, ia ficar lá? Hein? Então, comece a recitar
em voz alta a palavra de Deus. Desde o último quarto. Não vou recitar lá porque é quarto de empregada, não é da empregada, é da casa. A empregada é que vive lá. O quarto é da casa. Em voz alta. Não se envergonhe. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. A Bíblia não diz delas pensarás. É delas falarás. Assentado na tua casa e andando pelo caminho. E ao deitar-te e ao levantar-te. É essa a sua obrigação. Se você começar, eu lhe prometo, eu Edmeia lhe prometo, porque eu estou baseada na fidelidade do Deus que deu esta palavra, que você vai ver mudanças tremendas no seu lar. E você vai estar cercando os seus filhos. Se eles já foram marcados pela ave de rapina, os animais do campo não chegarão para devorar. Porque eles chegam para devorar a esperança, para devorar a segurança, para devorar a alegria, para devorar o futuro, para trazer incertezas, para tirar a paz. O animal do campo, lógico que você não vai ver uma anta entrando pela sua casa, nem uma onça. O animal do campo que entra hoje pelos apartamentos, ele vem pela mídia, ele vem através da moda, ele vem através do que você compra no shopping, do que você ouve. Ele é espiritual. Quantas vezes o seu filho chega sorrindo dentro de casa, trazendo um problemão na alma? Você sabe o que o inferno tem proposto para ele? Para o seu marido, para o seu lar? Não. Mas alguma coisa está proposta. Rispa não sabia. Os filhos dela não sabiam. Davi não sabia. Saul, quando matou os gibeonitas, não sabia que a descendência dele ia pagar. Mas o que Saul fez com os gibeonitas já era uma consequência do que os líderes de Israel fizeram. E agora quem vem pagar? Esses jovens, netos e filhos de Saul. Mas eles morreram. Essa mulher foi salvar o que ela podia. Ela foi clamar por uma sepultura honrada. Ela foi clamar para que as vísceras de seus filhos não fossem expostas pelo campo. Ela foi clamar para que eles não ficassem soltando pedaços de lá de cima. Ela foi clamar pelo pouco que lhe restava. Talvez muitas mulheres não pudessem fazer isso. Nós vemos que Merabe não fez. Mas antes que os nossos filhos estejam espiritualmente enforcados, antes que os nossos filhos estejam expostos porque não tem mais esperança, expostos porque o caminho deles foi impedido, expostos porque foram roubados de suas expectativas, expostos porque não conseguiram aquilo que seu coração desejava. Talvez nós não saibamos o verdadeiro sonho do coração deles, antes que eles percam a força e a pertinácia de lutar para conseguir. Seja melhor começarmos a proclamar esse evangelho eterno para a nossa casa. Parece uma loucura você começar a falar a palavra de Deus alta na sua casa.
logicamente vai parecer loucura, como a cruz também é loucura, como o evangelho é loucura, como a tudo que você não vê é loucura. Mas eu lhe digo, se você começar gastando 3 minutos por dia fazendo isso, você talvez não vai saber tudo o que a sua oração impediu. Mas, quando você não faz, você vê que oração teria impedido. Quando nós olhamos a situação de Rispa, e nós vemos que o clamor desta mulher atingiu o coração de uma população. O clamor desta mulher moveu a mão do rei Davi para trazer honra para a casa dela. Nós vemos que vale a pena lutar. Vemos aqui 2 mulheres desfilhadas, 2 mulheres invadidas, 2 mulheres sofrendo pelo erro que seu marido cometeu. No caso de Merabe, pelo que seu pai fez. Merabe não teve coragem para tomar posição. Merabe não foi lutar para levar os cadáveres. Mas Rispa, talvez pensou, não tenho mais nada para perder. Me foi tirado tudo o que eu tinha. Meu marido morreu no campo de batalha e o corpo dele não foi trazido. Agora meus filhos estão expostos entre o céu e a terra, enforcados pelos gibeonitas. Os corpos deles não vão ficar espalhados pelo campo, em pedaços esparsos, mordidos e feridos por aves de rapina e por animais do campo. Enquanto eu viver, eu vou lutar. Se você já desistiu, é porque você acredita que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus, na sua infinita misericórdia, está dizendo para você que cada dia que passa você está mais próximo da vitória. Cada dia que passa você está mais perto da reta de chegada. Não importa o cansaço, não importa quantos passam diante de você, você tem que olhar para um ponto lá na frente. Sabe, um corredor de corrida de velocidade, quando ele parte do ponto, ele não olha para os lados, ele olha lá para o final onde ele tem que chegar. Se ele olhar para os lados, ele perde na velocidade. Então é preciso que você olhe para frente. Minha família, meus filhos, todos serão salvos pelo sangue de Jesus. Não importa o que o animal do campo já fez, não importa o que a ave de rapina já fez, eles serão para a glória de Deus. Corra nessa direção, não desista, olhe para esse único ponto. E Deus tem muito mais para fazer pela sua família. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.